Como prevalecer as ameaças? Se entrincheirando? Se encastelando? Ou em fuga, usando treino e conhecimento para escapar? Quais os sinais que você deve se preparar para enfrentar dias duros, trancado em casa? Ou sua única saída é deixar imediatamente tudo para trás e sobreviver? Saudações, amigos! Missão Carcará. Eu sou Matheus Carcará, jornalista e aventureiro, em 22 anos, cobrindo crises, tragédias, crimes e outras situações. Quero exercitar com você a avaliação desses cenários críticos. Essa é a parte de uma rede de indicações de temas sobre preparação para crises com 17 produtores ligados ao sobrevivencialismo. Se a sua decisão for evadir, o canal que me indicou tem dicas preciosas. Se você seguir a sequência de indicações, vai chegar ao meu amigo Diego, do canal Desbrava Rio, aventureiro experiente, acostumado a trilhas, acampamento e situações delicadas de saúde. O vídeo dele mostra quais são os itens essenciais para a sua mochila de evasão. Ao final, indico outro nome conhecido com mais dicas importantes, técnicas, perspectivas. Então, vai ficar ou se lançar longe da situação? Veja aí. Aqui, vamos supor que você está em casa, porque conseguiu chegar até a residência em meio a uma crise. Antes de mais nada, vamos ao básico, que torna o sobrevivencialista alguém sempre a um passo à frente para sobreviver a crises ou desastres naturais, rupturas sociais e tragédias. Se for para ficar em casa ou evadir, é preciso ter feito ou estocado preparações. Não adianta se retrair uma posição que você considera vantajosa, se lá você vai acabar morrendo, seja de fome ou ter sua água cortada, perecer com a desidratação ou adoecer sem medicamentos, a morte sofrida. É preciso ter preparações em casa, estoques suficientes, capazes de te prover por um longo período, ou até mesmo racionáveis, para esticar esse prazo em caso de necessidade. Outros produtores nessa corrente trarão esse tema com mais detalhes. Igualmente necessário é ter a chamada Bug Out Bag, a mochila que te permitirá deixar a posição em que você se encontra, caso necessária seja, e evadir para longe do perigo, com uma média de 72 horas de provisões até um destino antecipadamente previsto, entre algumas opções que você vai anteriormente preparar e já estudou. Esse assunto também é mais detalhado entre os colegas e segue essa corrente de preparação. Certo, você tem as provisões. Vamos analisar algumas situações que podem arrebatar você e a sua família em uma grave situação de sobrevivência. Começando pelos desastres naturais, chuvas devastadoras, despejando o volume de um dilúvio, uma tormenta além do que a terra pode absorver, que logo engole até as galerias das drenagens artificiais das cidades. Para saber se você vai ficar em casa ou se fugir pode ser uma opção, é preciso entender todo o contexto. No Brasil, as duas ameaças mais comuns de desastres relacionados às chuvas são as inundações e os riscos geológicos, como os deslizamentos de encostas. Saiba onde você está. Sua residência está na parte baixa, próxima a rios e córregos, aos pés de morros, ainda que vegetados? Seu vizinho tem muro de arrimo voltado para sua casa? Como está a drenagem dessa construção? Ele permite que você as confira? Todas essas são características que podem levar à vulnerabilidade da sua casa e, em última instância, do seu refúgio. Se você se encontra nessa situação, saiba dos perigos e se previna, mantendo atenção aos boletins meteorológicos nacionais, como os do IMET, os do CEMADEM e os estaduais e locais desses sistemas de defesa civil. Inscreva seu telefone na Defesa Civil enviando uma mensagem de texto, SMS, com o seu CEP, o número do CEP ou do seu trabalho, se é lá que você quer, para o número 40199. Se inscreva nos órgãos de defesa civil por meio das suas redes sociais e acompanhe os seus boletins. Solicite via Prefeitura, Defesa Civil ou mesmo Lei de Acesso à Informação a carta de inundações e a carta geológica da sua área para saber se se trata de uma área de risco.
qual a extensão desse risco e assim pensar soluções e rotas de fuga. Tenha em seu telefone atalhos para os órgãos de defesa civil, corpo de bombeiros e polícia. Sabendo dos riscos de muros de arrimo e encostas, procure alterar a disposição das áreas de dormitórios e de convivência da sua casa, para que em caso de um evento crítico repentino, essas áreas aí sejam menos afetadas por um deslizamento, desmoronamento ou inundação. Se a ameaça for inundação, tenha sempre os seus recursos principais na parte mais alta de sua casa, mantendo lá também uma rota de fuga, nem que seja para o telhado. E quais são os sinais de um risco geológico que se aproxima? Coletei, nos órgãos nacionais e regionais de defesa civil, alguns indícios que alertam para situações potencialmente críticas. Rachaduras e trincas em muros, paredes e pisos podem indicar instabilidade na estrutura da residência ou do solo. Deformações de portas e janelas são indicativos preocupantes. Se as portas e janelas começarem a emperrar, apresentando dificuldade para abrir ou fechar, isso pode indicar que a estrutura da casa pode estar sendo comprometida. Barulhos estranhos, como estalos e rangidos, também alertam para esse perigo. A água está empoçando no quintal após as chuvas? Uma saturação excessiva do terreno, um encharcamento que pode estar levando a deslizamentos e instabilidades e pode estar em curso. Aparecimento de nascentes, onde isso não ocorria, também indica solo saturado de água sob risco. Vegetação inclinada, com raízes expostas, são sinais preocupantes. Observe se há movimentação e escorregamentos ao redor da casa, rachaduras ou afundamentos nesse terreno. Quedas de pedras ou árvores também podem ocorrer antes dos deslizamentos. Uma casa nessas condições é indicativo de abandono imediato, segundo a Defesa Civil, que também deve ser acionada. Caso a sua residência esteja em boas condições, algumas coisas que já vêm de desastres naturais e situações críticas devem ser observadas. A crise que você enfrenta é local ou se alastra a uma área mais ampla? O fluxo de alimentos, de água, ainda que os emergenciais, pode cessar ou falhar? Você dispõe de meios próprios? Qual a distância e o tempo que precisará percorrer para uma emergência médica ou de socorro? Tenha sempre equipamentos que possam promover a sua informação, ainda que rádios a pilha, solares, a baterias, que são carregáveis, e até os dínamos, que são de dar corda. A informação é parte basilar do seu plano de enfrentamento a essas crises. Em caso de desastres, é importante que as autoridades saibam que você está em dificuldades ou até se está isolado. Mas nem sempre é bom que essa informação caia nas mãos de quem pode ver nisso uma oportunidade de roubar as suas provisões e lhe fazer mal. Em casos de rupturas sociais, terra sem lei e mesmo em desastres, há quem se aproveite da sua fragilidade. Por isso, é importante prever isso e até se arriscar às vezes. O quanto a sua casa é defensável e o quanto você está disposto a defendê-la. Esses são limites que devem estar em planos prévios para que você tenha uma clareza de raciocínio em meio a uma crise que vai te deixar extremamente atarefado e sob estresse. Quais são os pontos de acesso e os pontos fracos que precisam de reforços? Quais as porções da casa podem ser abandonadas para que se assuma uma postura de defesa mais vantajosa? Em quanto tempo a casa pode ser arrombada e invadida? Você tem um bunker ou um quarto do pânico para se refugiar? Quanto tempo e qual o custo da sua evacuação em último caso? Um cerco pode tornar você um prisioneiro e os invasores podem usar fogo, fumaça, água e outros meios para transformar a sua fortaleza em uma armadilha ou um caixão. Quais as suas rotas de fuga em caso de abandono e qual a sua chance de escapar e em quanto tempo? Tenha sempre em mente que a evasão pode ser uma opção que vai te acompanhar durante todo o processo de encastelamento, onde você se refugia dentro de casa, que muitos chamam de bug-in. Chegou a hora de abandonar a sua residência. Você pega a sua mochila, um veículo talvez. A casa não pode mais ser defendida ou está comprometida estruturalmente. Os recursos não chegam mais até você. Uma nova tragédia pode te atingir
Uma guerra pode passar pela sua posição. Vários podem ser os motivos. Os sinais de que uma invasão é a saída, bem conjugados com a sua estrutura para executar essa saída, o chamado bug out. Tem caminhos previamente assinalados? Se em um desses caminhos houver um problema, você tem planos de contingência para desvios? Sabe se os perigos que te ameaçam vão se encontrar no caminho ou mesmo outros perigos? Alguns pontos que devem ser levados em consideração se tudo der errado. Você está pronto para se esconder em um local precário até encontrar outras soluções? Contato com familiares e um local seguro? Você e sua família estão prontos para viver em um campo de refugiados, sob toda a violência e falta de estrutura que isso os levará? E nas ruas, mendigando ou quase trabalhando como um escravo para sobreviver? Treinar a sobrevivência e se preparar pode ajudar a não terminar nesse tipo de situação em caso de uma fuga desesperada ou que simplesmente não deu certo. E se na situação que eu descrevi de estar em um local precário ou já sem condições de usar gás e eletricidade, você vai precisar comer? A pessoa que eu vou indicar para dar sequência a essa rede de indicações para dicas em sobrevivencialismo é muito conhecido no meio. Mostrou seu valor engenhoso e postura eficiente dentro do maior canal de preparação e sobrevivencialismo. E agora o faz no seu próprio canal. Eu estou falando de Anderson Machado, do canal Anderson Machado, onde ele mostra uma veia prática de construção e preparação que vai poder te orientar nessa questão fundamental para a alimentação e o aquecimento, tanto para quem está em processo de fuga quanto retraído em um abrigo. Basta seguir o link da descrição ou clicar no quadro aqui no fim da tela para descobrir quem é e quais são os conhecimentos que ele vai trazer para você e quem ele indicará em seguida. Se gostou, não esqueça de curtir esse vídeo aqui, compartilhar com quem possa ser útil, se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos toda semana. A gente se vê então na nossa próxima missão aqui no Missão Carcará. Até lá!